Um gangster atira em sua mulher e sequestra seu afilhado. Em busca de ajuda, Celeste contrata 3 irmãos fora da lei para resgatar o garoto. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Os Fora da Lei de 2012. E vamos para mais um resumo top! O filme começa nos apresentando 3 caras, Brick, Lincoln, McQueen Old, que saem suados e sujos do carro e pegam armas no porta-malas. Ele sabe que um criminoso procurado está escondido naquela casa e estão dispostos a encontrá-lo de qualquer jeito. Um bandido xinga eles da porta e Brick responde com um tiro de espingarda, estourando seus miolos. Os outros 2 invadem a casa e começam a destruir tudo. Brick desabafa com o mexicano que está morrendo. Depois de 5 minutos desabafando, ele descobre que o homem não entende inglês e o mata. O mais louco de tudo é que eles acabaram de descobrir que invadiram a casa errada. O xerife Millard chega e descobre que 13 pessoas foram mortas, a maioria ambulantes e pequenos criminosos. O xerife assume o controle da situação, classificando o ocorrido como um ajuste de contas entre gangues. No entanto, seu assistente discorda, achando que foi uma conclusão precipitada, e decide seguir as pistas dos atiradores. Em vez de valorizar os esforços do subordinado, Millard interpreta isso como uma afronta à sua competência. Os 3 caras, os irmãos Wood, muito educados, comem o que podem e jogam as sobras uns nos outros. Os irmãos lamentam ter arriscado suas vidas sem obter nada em troca, já que receberam muito pouco pelos seus serviços. Frustrado, McQueen questiona quando conseguirá construir uma piscina na casa precária, que eles chamam de lar. Nesse momento, alguém bate à porta. É Celeste, uma testemunha do tiroteio, que está interessada nos serviços deles. Brick alega ter estado na igreja no momento do ataque, mas Celeste o confronta, questionando como a polícia não os procurou, já que havia várias testemunhas no local do crime. Determinada a resgatar seu afilhado Rob, que está sob a guarda de seu ex-marido Carlos Limon, Celeste não quer envolver a polícia por motivos particulares. Apesar da relutância inicial de Brick, que ressalta que o resgate não é especialidade do grupo, ele admite que por uma boa quantia tudo pode ser negociado. Eles acabam fechando um acordo em $25 mil pelo serviço, com 5 mil pagos adiantados. Depois de concordar, Brick a convida para conhecer o restante do grupo. McQueen diz que não tem intenção de sequestrar ninguém, mas está curioso sobre o motivo de Celeste não chamar a polícia. Ela explica que Carlos, um psicopata ex-presidiário, vai matá-la se ela fizer isso, pois ele é muito perigoso. McQueen questiona por que Carlos não a matou antes, já que é tão perigoso. Celeste revela que ele tentou, e que as 3 cicatrizes de bala em seu abdômen são a lembrança disso. Essa informação dissipa qualquer dúvida dos irmãos. Ah, se você está se perguntando por que Lincoln está tão calado, é porque ele não pode falar. A laringe dele foi esmagada na infância, e agora ele se comunica com um brinquedo infantil, que transforma seus escritos em voz. Enquanto isso, o xerife Millard recebe a visita do agente federal Anthony Rizzi, que está investigando tiroteios frequentes, onde criminosos perigosos morrem ou desaparecem sem deixar pistas. Segundo Rizzi, a polícia local ignora esses incidentes, como se quisesse fechar os olhos. Ele aponta os irmãos Wood como os principais suspeitos. Desde que perderam o pai problemático na infância, os irmãos passaram por diversos orfanatos, causando confusão por onde iam, até atingir seu ápice na vida adulta. Mesmo assim, as autoridades parecem não interferir em suas atividades. Ao ouvir isso, Millard deixa claro que não gosta de receber ordens, especialmente de um federal engravatado da cidade grande. O agente Rizzi percebe que não pode contar com o apoio da polícia em sua investigação. Enquanto isso, os irmãos Wood seguem em direção ao objetivo, mas percebem no meio do caminho que não sabem nem como Rob, o afilhado de Celeste, é fisicamente. McQueen, sempre sarcástico, faz questão de apontar isso, o que irrita Brick. Entre o irmão tagarela e o outro que não para de falar, Lincoln é o mais equilibrado e o responsável por suportar a dupla. No dia seguinte, o xerife Millard liga para os Wood, exigindo saber quem deu permissão para saírem do condado. Fica claro que o xerife tem um acordo com os irmãos. Ele os protege desde que eles eliminem criminosos que a polícia não pode prender, ajudando a manter as taxas de criminalidade baixas. Millard não pode permitir que eles fiquem fora por muito tempo, especialmente agora que um federal está tentando ganhar fama às custas deles. Irritado, Brick garante que está só fazendo um trabalho rápido e que não vão chamar atenção. Ignorando o conselho de descrição, os irmãos invadem o esconderijo dos homens de Carlos e abrem fogo. No meio do caos, McQueen finalmente encontra Rob, um jovem cadeirante com algumas deficiências mentais. Durante a fuga, Carlos acorda entre os escombros e descobre que seu afilhado foi levado. Ele imediatamente culpa Marty, seu guarda-costas, que deveria ter matado Celeste. Assustado, Marty admite que falhou, mas Carlos, impiedoso, não aceita erros. Achando que estão seguros, os irmãos
param em um bar para descansar. Ali, começam a se comunicar com Robbie, usando o brinquedo de voz de Lincoln, conseguindo fazê-lo sorrir. É um pequeno momento de conexão que confirma que o garoto os entende, mesmo com as suas limitações. Enquanto esperam a comida, o clima muda com a entrada de motociclistas incrivelmente atraentes. Encantados, os irmãos esquecem da pressa. Contudo, as mulheres logo revelam suas verdadeiras intenções: assassinar os irmãos Wood. Quando uma delas tenta levar Robbie, Lincoln reage rápido, afastando-a e alertando os irmãos. A situação se transforma em uma batalha brutal. Apesar do ataque, os Wood não são fáceis de matar e não hesitam em revidar, mesmo contra mulheres. A briga termina com os irmãos saindo vivos, mas o bar é transformado em um verdadeiro cenário de massacre. O dono do bar entrega descrições deles à polícia, e a polícia chega a Rizzi, que finalmente obtém provas suficientes para entrar com um mandado de busca na casa dos irmãos. Ele convoca o xerife Millard para acompanhá-lo e cumprir seu dever. Depois de descobrir que a residência dos Wood acabou de ser incinerada em um exercício dos bombeiros locais, o agente Rizzi perde a paciência. Ele avisa Millard que, a partir de agora, não será educado e fará o que for necessário para capturar os irmãos, custe o que custar. Sem saber que estão sendo rastreados pela polícia, os Wood param em um posto de gasolina para abastecer. Enquanto McQueen passeia com Robbie na loja de conveniência, ele lhe dá uma pistola de brinquedo, provocando a reclamação do vendedor. Após acalmá-lo, McQueen ensina a Robbie que tudo que abrir em uma loja precisa ser pago, uma lição que ele mesmo aprendeu da pior forma quando criança. Brick, por outro lado, tenta lidar com as preocupações de Celeste, que finalmente admite que não especificou que eles precisavam matar Carlos. Ela explica que, enquanto ele estiver vivo, não descansará até recuperar Robbie. Brick não entende a importância do garoto, então Celeste revela que Robbie é herdeiro de um fundo bilionário, que será liberado quando ele completar 18 anos, e seu aniversário está bem próximo. Carlos quer o dinheiro, mas para isso precisa ter a guarda de Robbie. Pouco depois, Millard liga para Brick, avisando que, devido à pressão de Rizzi, não poderá protegê-lo se voltarem para o Alabama. Brick desliga o telefone frustrado, enquanto McQueen continua suas piadas. Apesar de Brick sempre ter detestado os comentários de McQueen, a tensão está maior do que nunca. Brick insiste que eles não conseguiram fugir de Carlos para sempre. Ele os encontrará cedo ou tarde, a menos que entreguem Robbie. McQueen, embora tenha criado um carinho pelo garoto, considera a ideia, pensando em salvar sua família antes de proteger um estranho. Mas Brick se recusa. Ele explica que Robbie o faz lembrar de um irmão mais novo que eles perderam na infância. O menino, que também tinha uma deficiência, era brutalmente espancado pelo pai, até que um dia não resistiu. McQueen era muito jovem para lembrar, mas Brick e Lincoln ainda carregavam peso de não terem conseguido protegê-lo. Agora, com Robbie, eles têm a chance de fazer diferente. Enquanto discutem, um grupo de assassinos contratados por Carlos, conhecido como os Piratas Encapuzados, os ataca na estrada com um caminhão blindado. Uma bomba de fumaça é lançada contra o carro do Wood, e quando a fumaça se dissipa, eles percebem que Robbie foi sequestrado. Os irmãos agem imediatamente, abrindo fogo contra o caminhão. Em meio à luta, Lincoln se lança contra os piratas, enfrentando-os com as próprias mãos. Apesar de sair gravemente ferido, ele consegue derrotá-los e resgatar a Robbie. No entanto, o carro dos Woods está destruído, obrigando-os a continuar a pé. Enquanto caminham, uma van para ao lado deles. Inicialmente desconfiados, os irmãos recusam ajuda, mas a enfermeira a bordo percebe os ferimentos de Lincoln e insiste em ajudar. Rizzi, investigando arquivos antigos da biblioteca pública, encontra uma foto reveladora: o xerife Millard ao lado de 3 crianças pequenas, os irmãos Wood. Além disso, ele descobre evidências de retiradas suspeitas de dinheiro por parte da polícia, aparentemente usadas para pagar os Wood. Com Millard encurralado, Rizzi o confronta, oferecendo um acordo, informações sobre o paradeiro dos irmãos em troca de uma sentença reduzida. Talvez com sorte, o xerife consiga ver sua filha se formar no ensino médio. Enquanto isso, os irmãos convencem a enfermeira a deixá-los em um prédio abandonado no Mississippi, apesar de seus apelos para que Lincoln seja levado a um hospital. Lá, os Wood aguardam a chegada de Celeste, como combinado. Durante a espera, McQueen pinta o rosto de Robbie, inspirado na máscara que Lincoln usava nos tempos de boxe clandestino. É como um batismo para torná-lo um dos Wood. Ele também dá uma pistola a Robbie. Enquanto organiza o seu arsenal, McQueen reflete e pergunta a Brick por que Deus criaria pessoas como Robbie, já condenadas desde o nascimento. Brick, por outro lado, se questiona por que Deus criaria homens como eles. Celeste finalmente chega ao local, mas não sabe que não está sozinha. Assim que estaciona, tiros e flechas são disparados de dentro da floresta. Um novo grupo de mercenários contratados por Carlos é formado por nativos americanos. Durante o tiroteio, Brick protege Celeste, mas perde de vista seu irmão. McQueen quase
após é capturado pelo líder dos nativos, que encontra Robbie. No entanto, antes que um dos nativos pudesse cortar o couro cabeludo de McQueen, o xerife Millard aparece e atira no agressor, encerrando a batalha. Embora tenha salvo os irmãos, Millard não tem outra opção a não ser entregá-los a Reese. Para proteger Robbie, eles inventam uma história. Dizem que o sequestraram para pedir resgate. Isso permite que Celeste fique com o garoto. Na despedida, McQueen diz a Robbie que ele agora é um Woody e sempre será. Robbie agradece usando o brinquedo de voz de Lincoln, mostrando que já aprendeu a usá-lo. Antes de serem presos, Millard diz aos irmãos que, independentemente do que aconteça, ele tem orgulho deles. A cena corta para Carlos, que recebe uma caixa misteriosa enviada por Celeste, um presente bem explosivo. 57 meses depois, os irmãos são libertados da prisão. Eles recebem uma carta de Celeste com os 25 mil prometidos em um caminhão novo, cortesia de Robbie, agora multimilionário. E sim, nossos anti-heróis favoritos, claro, depois da turma de The Boys, estão de volta. Moral da história? Bem, às vezes você invade uma casa errada, mata uma galera, descobre que está protegendo um garoto multimilionário e no fim, tudo que você ganha é uma prisão. Claro que é muito melhor do que ganhar uma caixa surpresa cheia de explosivos. Ah, e não se esqueça, ser um anti-herói é bom, mas ser um anti-herói com dinheiro é bem melhor. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.